Uau, cheguei! Introduzindo aqui com eles, igual as crenças que a gente já tinha comentado um pouco, falado um pouco, quantas coisas que a gente vai criando, né, na nossa vida, a gente vai escutando lá da nossa família, dos nossos pais, muitas coisas na infância mesmo que a gente passa, que a gente vive, e que depois na vida de adulto aquilo fica ali, né, fica na nossa mente, cria todo um contexto e a gente acaba não conseguindo a tão sonhada liberdade financeira. Eu quero apresentar então para vocês a Silene, como eu falei, Silene Oliveira, ela é coach, ela trabalha especificamente com isso, certo, Silene? Isso mesmo. Ela tá no Brasil, tá em Roraima, isso? Rondônia. Rondônia. Eu sou gaúcha, mas eu moro no Chile já há 8 anos. Então, nós nem nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos através de uma mentora que nós temos em comum, que é a Márcia Luz, certo? E ela que fez essa ponte entre a gente, então a gente está aqui hoje para falar desse tema que é tão, tão crucial, especialmente nos dias de hoje, né? Que eu acho que muitas pessoas estão passando, né, por algumas dificuldades nesse aspecto. Então, como é importante a gente estar falando sobre isso também. Então, Silene, vamos lá, agora é contigo. Fala aí um pouco, conta um pouco pra gente sobre esse tema tão interessante, tão legal que a gente trouxe. Ok, Michele, gratidão, tá? Gratidão mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite. Acho que a gente precisa ter um compromisso com o nosso desenvolvimento pessoal. Falar sobre finanças é nos desenvolver. Porque quando eu trabalho com as minhas finanças, começo a organizar tudo isso, eu acesso alguns comportamentos que eu preciso para todas as áreas da minha vida. Disciplina, coragem, determinação, ousadia, né, consistência. Então, eu acesso tudo isso. Sem isso, infelizmente, eu não vou conseguir. Eu quero começar essa live dizendo para todos que estão aí que organizar, gerenciar as suas finanças não é fácil. Porém, é possível, só precisa de dedicação e seguir alguns passos. Por que eu estou falando que não é fácil? Porque eu gosto muito, Michele, de ensinar de acordo com a minha vivência, de acordo com a minha experiência. Então, para mim, não foi fácil, principalmente no começo. Só que é muito possível. E aí, depois que a gente consegue seguir essas 3 etapas que nós iremos trazer hoje para você, as coisas começam a deslanchar. Então, eu quero que tenha essa consciência. Por quê? Porque às vezes você fala assim, mas de organizar as finanças, trabalhar com planilha é muito difícil. Se você pensa, já que, é difícil, é muito difícil, eu nem vou começar. O que eu quero dizer para você é que você está certo em pensar que é difícil. Tá certo. Mas dê o primeiro passo. Isso aconteceu comigo. Eu achava que era difícil, resolvi dar o primeiro passo, resolvi seguir essas etapas, né? E sair de devedora a investidora em 6 meses. Essa é a pura realidade. E isso aconteceu comigo. Silene, como foi todo esse processo? Eu tomei a decisão. Essa é a primeira etapa. A primeira etapa, Michele, é a gente tomar a decisão de fazer acontecer. Quando eu falo tomar a decisão, é de fato encarar a nossa realidade e falar, a partir de hoje, eu vou construir uma nova história. Perfeito. É realmente tomar a decisão de ser protagonista da nossa história. Quando eu falo de finanças, existe três grandes grupos de pessoas. Existem aqueles que estão endividados, né? Aqueles que gastam mais do que ganham. Existem aqueles que estão no 0 a 0. E existe aqueles que já conseguem economizar um pouquinho, mas não sabem como é que vai fazer com aquele dinheiro economizado. Às vezes deixa na poupança e não é o melhor lugar, apesar que nesse momento a gente está aí com a taxa Selic aqui no Brasil muito baixa, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas assim, eu preciso primeiro tomar essa decisão. Decisão de mudar, decisão de fazer acontecer, decisão de tomar as rédeas da minha história. Independente das dificuldades que o caminhar pode apresentar. Porque é incrível, Michele, as pessoas elas deixam de começar porque tem medo do caminho. E o caminhar, e o caminhar, quando você vai dando o primeiro passo, né? Aí vem o segundo, o terceiro, e no caminhar, gente, não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Então a gente precisa, de fato, mais uma vez, tomar a decisão de mudar a minha história. Se você fala assim, não, eu consigo mudar sozinha, lendo livros, perfeito. Faça isso. Se você falar, não, eu não consigo mudar sozinha, tem que ter esse autoconhecimento.
Se você falar assim, não, eu não consigo mudar sozinha, procura alguém para te ajudar. Um mentor, um coach. Eu não estou falando isso porque eu sou mentor e coach financeiro. É porque pode procurar outros, tá? Eu sou boa, mas pode procurar outros. Mas é porque é importante. A gente tem essa questão, Michele, de demorar a pedir ajuda. Se eu tivesse pedido ajuda antes do que eu pedir ajuda, a minha realidade financeira hoje era ainda melhor. Mas tudo bem, o passado passou, não dá para mudar. Mas quem está me ouvindo, de repente, nesse momento, pode tomar a decisão de pedir ajuda. E aí, quando eu falo pedir ajuda, né, não é gratuita. Só que você tem que tomar a decisão e tem que ter a consciência que você vai investir 3 coisas. As coisas mais preciosas da sua vida. Primeiro, tempo. Tem que investir tempo. Aí eu quero ter minha liberdade financeira. Precisa investir tempo. Você tem que investir energia. O que é energia? É disciplina, é a determinação, é acordar todo dia um pouquinho mais cedo. E tem que investir dinheiro também. Ah, mas Sirlene, eu nem tenho dinheiro, como é que você está falando para mim investir dinheiro? Se você, como eu falei anteriormente, se você achar que consegue sozinho, perfeito. Só que se você puder investir um valor para o mentor te ajudar, você vai ver que você não vai desperdiçar tempo. Por quê? Porque o mentor e o coach financeiro, ele tem toda essa bagagem de conhecimento para ajudar a pessoa. Então, a primeira etapa, Michele, é a decisão. E aí eu só falei um pouquinho sobre isso para que a pessoa tem que ter essa conscientização. A questão da conscientização aqui é muito importante. Onde eu estou? Como é que eu estou? Com quanto tempo eu quero chegar? Por que eu estou aqui? Então, assim, essa consciência, de fato, do que é que aconteceu e por que aconteceu isso comigo, ou seja, por que eu estou endividado? Ou por que eu estou no 0 a 0? Ou por que eu ainda não sou investidora? Porque eu não tenho conhecimento, eu consigo economizar, mas eu não consigo investir. Por quê? E uma pergunta, Sirlene, desses 3 grupos, qual é o maior hoje? Você tem esse dado ou não? Tenho. Aqui no Brasil, nesse momento, são os endividados. Viu como é importante esse assunto que nós estamos trazendo, então. Exatamente. Aqui no Brasil são os endividados. Tanto que eu estou trabalhando muito com a questão da importância da reserva financeira. E olha, assim, só fugindo um pouquinho, gente, que não entra aqui na etapa, mas a gente vai focar no nosso conteúdo para trazer de forma bem enxuta para vocês, o quão é importante uma reserva financeira, o quão é importante você trabalhar essa questão financeira. A gente está vivendo um momento desafiador, esse momento da pandemia, mas quem tem reserva financeira, Michele, acredita, está passando por isso de uma forma mais tranquila. Claro. Porque não tem aquele desespero de que, meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar, meu Deus, as minhas contas, meu Deus, a minha comida, meu Deus, o meu alimento, meu remédio. Então, está passando por esse momento de uma forma mais suave. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Essa questão da reserva financeira é muito importante. Reserva para emergência, reserva para realizações de sonho e a reserva para a liberdade financeira, que é o que nós estamos falando aqui. Então, a primeira etapa é essa, decisão. Alguém fez um comentário exatamente, desde 2012 faço minha planilha de orçamento. Torna tudo muito mais fácil, planejamento é tudo. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. O segundo passo é a motivação. Nós, seres humanos, Michele, nós precisamos de motivo para poder fazer acontecer. Então, eu preciso entender quais são os meus motivos reais para que, de fato, eu comece a organizar as minhas finanças para tornar uma grande investidora para ter liberdade financeira. Esses motivos, eles são 2 em especiais, 2 categorias. Nós temos os nossos motivos internos, que é o quê? É os nossos sonhos. Então, eu preciso saber quais são os meus sonhos. O que, de fato, faz meu coração pulsar mais forte? Ó, eu me tornei uma investidora porque eu tinha 2 grandes sonhos. Primeiro, viajar para Fortaleza, no Ceará, conhecer as praias lá do Nordeste. Era um sonho que eu alimentava dentro de mim por quase 10 anos. Depois que eu entendi tudo isso, toda essa etapa que eu estou dizendo hoje, eu consegui realizar com 5 meses, de janeiro até maio. No início de maio eu já estava viajando para Fortaleza, porque foi a minha primeira decisão. Então, assim, o motivo é muito forte. E o segundo motivo, para mim, era a minha formação de coach palestrante. Eu sonhei em ser palestrante desde os meus 10 anos de idade. Então, hoje eu estou aqui porque com 10 anos eu sonhei em ser palestrante. O coach, ele veio como um grande presente do universo para mim, né? Porque o universo sempre nos surpreenda quando a gente começa a caminhar.
Mas ser palestrante era o meu sonho profissional. Então, esses motivos internos, eles têm que estar muito nítido, muito claro. O seu sonho é o quê? Comprar uma casa, um carro, viajar, ter uma nova formação profissional? Qual é o seu sonho? Perfeito. Agora, nós temos a motivação externa também. O que são as motivações externas? São os nossos que nós amamos. Então, por exemplo, para que eu quero ter mais dinheiro? Por que eu quero me tornar uma pessoa independente? Porque eu quero cuidar da minha mãe, quando a minha mãe estiver numa situação, né, da velhice aí, precisar de mim, cuidar mesmo ali, estar próximo dela, cuidar financeiramente falando. Eu quero dedicar mais tempo para minha filha, porque eu quero viajar com meu marido. Então, qual é o motivo? Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero, por exemplo, eu quero financiar uma entidade carente, eu quero ser madrinha de um instituto que mexe com os animais. Isso tudo é externo. É o outro. Só que eu preciso relacionar isso, Michele, porque isso são as minhas forças. Perfeito, perfeito. Hoje eu estava pensando sobre isso, realmente isso é muito, muito forte mesmo, tá? Exatamente. Eu vejo perfeitamente quais são os meus internos e os meus externos. Isso são as nossas forças, isso são o nosso porquê e os nossos porquê. E aí, às vezes, a gente fica perguntando como, sabe? A pergunta, como eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu faço dinheiro? Como eu faço isso? Gente, não é como, é por quê. Por que que eu vou me tornar uma investidora para ter liberdade financeira? E por quem? Aí eu fico forte. Aí eu começo a ter disciplina. Aí eu começo a ter organização. Aí eu começo a ter planejamento. Então eu começo a fazer o que precisa ser feito. Eu começo a guardar uma porcentagem todos os meses. No final eu vou falar qual é a porcentagem mínima que a gente precisa guardar para começar a ter a nossa independência financeira, qual estratégia que eu posso utilizar. Então, assim, isso aí tem que estar muito nítido. Sirlene, como é que isso fica claro para mim? Começa a anotar. Começa a fazer o exercício da anotação. Se você não tem claro hoje, pega uma folha de papel, uma caneta, senta e começa a pensar. Quais os meus sonhos? O que eu sonhava quando eu era criança? O que eu quero para a minha vida daqui 1 ano, daqui 5 anos? Quem são as pessoas mais importantes da minha vida? E com o dinheiro, o que eu posso fazer para colaborar com a vida delas? Certo? Então, esse é o segundo passo. Alguma dúvida, gente, até agora? Não, então recapitulando, né? O primeiro é a decisão, ou seja, tomar decisão, e isso para qualquer área da nossa vida, né? Tem a ver com o autoconhecimento também. Tomar decisão é o primeiro passo para qualquer coisa. Se você realmente quer ter liberdade financeira, quer mudar essa parte, você precisa decidir e aí tomar uma atitude em relação a isso, né? E segundo é saber o seu porquê, né? O seu sonho, né? O seu sonho interno, e também o seu sonho, digamos, pelos outros, digamos assim, né? Para quem você quer fazer. Por quê e para quem, né? É a sua motivação externa, né? Porque tem interna, que é minha, e tem externa. E essa externa também é muito forte. A gente, Sirlene, imagina assim, Sirlene, eu posso ter só motivação externa? Não. E por que não? Porque Deus me livre e guarde, você pensa assim, eu vou fazer dinheiro, eu vou economizar dinheiro, eu vou guardar para investir, para me viver de renda passiva, para cuidar da minha mãe. Aí Deus me livre e guarde, a sua mãe falece. Você perdeu o seu motivo, você perdeu a sua força. Então, isso pode ser para o marido, pode ser para a filha, pode ser para quem for. Se você tenha só motivo externo, se acontecer alguma coisa, né? Que a vida às vezes tem um ciclo, né? E nos traz surpresas desagradáveis. Não é que a gente quer, mas eu gosto de falar isso porque a gente tem que ter essa consciência. Nesse momento é o momento da conscientização. Então, eu preciso ter os meus sonhos, porque os meus sonhos eu vou levar comigo. Exato. Então, esse meu sonho de querer... E, Michele, os sonhos, eles são tão fortes, tão poderosos, que, assim, eu falo que quando eu cheguei em Fortaleza, eu já conheci o mar, eu conheci o mar do Rio de Janeiro, mas sonho era conhecer as praias de Fortaleza, era viajar para Fortaleza. Eu lembro que quando eu cheguei em Fortaleza, no aeroporto de Fortaleza, eu chorei igual uma criança, Michele. Por quê? Porque aquilo para mim foi tão forte, aquilo para mim era tão forte. Eu cheguei e fui com a minha filha e com uma amiga minha que ela ama viajar. E aí eu queria já ir para a praia, Aquilo era tão assim, sabe? Tão forte dentro de mim. Então os nossos sonhos, ele impulsiona, eles realmente, ele impulsiona mesmo a gente fazer acontecer.
O problema, o desafio, a questão, né, que eu não gosto muito de usar a palavra problema, eu gosto mais de usar a palavra questão. A questão é que as pessoas não sabem os seus sonhos, elas não param para pensar. E aí, assim, eu tenho um sonho, tá, mas não dá para realizar, então vou deixar de sonhar. Não, gente, não deixa os sonhos morrer dentro de você. Seu sonho é ter uma casa... A pergunta que eu ia te fazer, depois que tu realizou esse teu sonho, certo? Você tinha essa motivação, você realizou. E aí, o que aconteceu? Então, eu realizei o meu sonho de conhecer Fortaleza, depois eu realizei meu sonho de ser palestrante, e aí, minha querida, eu criei novos sonhos. O meu novo sonho é ter a casa dos meus sonhos, né? Eu tenho uma casa própria, mas eu quero a casa dos meus sonhos. Esse é o meu sonho, ok. E o meu segundo sonho, primeiro eu tenho um sonho externo, que é a minha filha, né? Assim, quero ajudar ela a ser tudo aquilo que ela nasceu para ser. É isso que eu quero. Então eu tenho um compromisso financeiro com ela. E aí, o outro compromisso é com a minha mãe. Eu também vou ajudar, são motivações externas. É com a minha mãe, eu tenho um compromisso com a minha mãe. E aí, o outro é o meu marido. Por quê? Porque eu quero viajar muito com ele. Então, eu tenho 2 sonhos. Michele, eu tenho 2 sonhos. Primeiro, a casa do meu sonho. Você tem que ter o sonho que te impulsiona. Então, a casa, eu olho para a minha casa dos meus sonhos e falo assim... Todo mês eu tenho que reservar um valor para construir essa casa. Eu quero ela. E eu sei a data até a hora que eu vou entrar nessa casa com a chave na mão. Eu sei tudo. Tá tudo aqui, ó. Eu não tenho dúvida. Eu sei dia, mês, ano e hora. A hora que eu vou abrir a porta da minha casa e falar, você está concluída do jeito que eu quero. Perfeito. Ok, então, e aí... Né? Nunca deixar de sonhar, sempre ter e criando novos sonhos. Né? E o segundo... Já realizou tudo, com certeza tem mais aí para realizar, né? Exatamente. E o segundo motivo, Michele, é a minha independência financeira. Com 13 anos, porque quando eu comecei era 15. Então, daqui 15 anos, lá quando eu comecei em 2018, agora nós estamos em 2020, 13 anos eu serei uma pessoa que terei um estilo de vida sendo arcado com renda passiva. Ou seja, eu terei, com 13 anos, eu terei a minha total liberdade financeira. A tranquilidade é uma coisa. Tranquilidade financeira eu vou ter antes. Agora, a total liberdade financeira eu terei daqui 13 anos. Ou seja, que você não precise mais trabalhar. Não preciso mais trabalhar, hipótese alguma, só se eu, né? Claro, provavelmente eu vou trabalhar, mas não preciso trabalhar. Porque você gosta e porque exatamente, você quer, mas não por uma necessidade. Eu terei o estilo de vida que eu realmente almejo. E assim, eu sou cristã, então eu gosto sempre de falar que meus planos também estão na mão de Deus, claro. Mas ele, aí assim, cada um acredita, tá? Não tô aqui... Mas Deus, ele deu esse livre-arbítrio da escolha. E aí ele só falou assim, olha, faz o seu plano que eu abençoarei. Então eu acredito nisso. Então eu faço os meus planos e entrego para Deus para ele abençoar. E eu tenho certeza que ele está abençoando. Por quê? Porque meus planos envolvem outras pessoas e nós nascemos para servir. Então hoje, Michele, eu sirvo muitas pessoas e eu amo fazer isso. Sirvo como palestrante, como coach. Então assim, quando às vezes a gente fala assim, e se acontecer algum imprevisto? A vida é cheia de imprevisto, vai acontecer. Mas a gente tem que planejar. Imagine se eu não planejo a minha vida. Aí a gente entra naquela questão da Gabriela. E aí, é mais ou menos nessa música assim. E eu sempre falo que a vida nos leva para o pior lugar. Por quê? Porque a gente precisa ter esse foco para a gente ter a constância. A gente precisa ter esse foco para a gente ter a disciplina. A gente precisa ter esse foco para a gente ter o terceiro passo, que é a ação. Então, recapitulando. Primeiro, nós precisamos tomar a decisão de fazer acontecer. Decisão. Nesse fator decisão, eu preciso ter a consciência onde é que eu estou. Em qual grupo que eu estou. No meu caso, eu estava no grupo de devedora. Então, o que eu preciso fazer para sair desse grupo e tornar investidora? Então, eu preciso ter essa consciência. Se eu conseguir sozinho, perfeito. Lendo livros, perfeito. Assistindo coisas gratuitas na internet. O que nós estamos entregando aqui, Michele, é uma aula. É uma aula que, a partir disso aqui, se colocar em prática, a pessoa já começa. Tá? Então, perfeito. Eu posso sozinha? Tá, posso. Então, eu vou sozinha. Sem problema nenhum. Não, eu não consigo ir sozinha. Por que eu não consigo ir sozinho? Porque eu não tenho muita disciplina, porque eu não tenho tempo, trabalho muito. Então, eu vou pedir ajuda. Peça ajuda. Procura um coach, um mentor e peça essa ajuda. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é a motivação.
reconhecer, de fato, ter clareza de quais são os motivos internos e os motivos externos. E aí, fazer um planejamento com data, eu gosto muito disso, data, mês, ano e hora de realização. É incrível, Michele, como as coisas acontecem quando a gente assume esse compromisso. O universo, né? O universo ele faz... Você deve conhecer, né? Já deve ter lido. Ah, eu conheço esse livro, eu conheço ele. Fala também sobre isso, né? Você tem que ter um desejo muito claro, digamos, uma meta muito clara e saber quando você quer que aquilo aconteça, né? Se você quer a sua casa, como você falou, você já planificou, já pensou e já sabe, né, quando aquilo vai acontecer. E eu acho que o como daí, né, o como o universo traz, né, vem de bandeja. Mas agora você vai falar da terceira coisa que é super importante, que é a ação. Também não adianta só sonhar e não colocar em ação, né? Esse é o detalhe. Existe a questão, assim, que as pessoas falam, a lei da atração, eu não ensino a lei da atração, tá? Não sou especialista nessa área, eu gosto de deixar bem claro o que é que eu sou especialista. Eu falo sempre isso, eu sou especialista muito em ajudar na ação. Só que a lei da atração, ela foi interpretada de forma diferente. A lei da ação, quando você lê aquele livro O Segredo, não é que o livro O Segredo foi escrito de forma errada. Ou porque assim, eu interpreto aquilo que eu quero. É muito mais fácil, Michele, é muito mais fácil eu ler um livro e o livro tá falando assim, ó, pensa no cheque de 10 mil e o cheque vai aparecer na sua frente. Aí você pensa assim, ai, que legal, vou ficar deitada no sofá e esperar o cheque chegar para mim. É muito mais fácil a gente pensar isso. Então, essa questão da lei da atração, ela fez muitas pessoas pensaram, hoje está mudando muito, pensaram que é assim. E, na verdade, o que acontece? Mais uma vez, aquilo que eu falei no início. Quando a gente começa a agir, aí a gente tem um sócio, como diz a nossa mentora, que o sócio é Deus, e ele faz a parte dele. Então, milagres acontecem quando eu começo a agir. Milagres nos surpreende. Por quê? Porque eu estou em movimento, eu estou em ação. Eu quero que vocês entendam a questão da sorte que eu vou dizer aqui. Eu sempre falo assim, eu tenho muita sorte. Não é que eu não trabalho, eu tenho muita sorte. Porque assim, sozinha, Michele, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Sozinha eu não conseguiria estar no patamar financeiro que eu estou hoje. Sozinha eu não conseguiria ter uma agenda lotada como eu tenho hoje. Sozinha eu não conseguiria fazer o que eu faço por mês hoje. Mas eu tenho uma coisinha chamada sorte, que aí eu falo que é Deus. Então, assim, o que é a sorte? É quando você está preparado e a oportunidade chega até você e você agarra. Só que eu acordo super cedo, eu sou ousada, eu durmo às vezes 3 horas da manhã, acordo 6 horas. Eu sou disciplinada, eu faço o que tem que fazer, eu gravo vídeo, eu faço os lives, eu atendo os meus coaches, eu dou treinamento nas empresas. É isso, eu dou aula nas faculdades, né? Eu também sou professora, dou aula nas faculdades falando sobre a questão do coach. Então, assim, eu movimento o tempo todo. Eu movimento. Ah, Silene, você não descansa? Claro que eu descanso. Eu tiro um dia da semana para descansar. Eu tiro isso, eu faço isso. Porque eu preciso cuidar das outras áreas da nossa vida. Não é só trabalho, não é só dinheiro. O dinheiro, ele potencializa quem nós somos. Então, eu preciso cuidar das outras áreas. Só que eu não vivo com essa questão. Eu falo que o calendário, ele não deveria ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para descansar. Às vezes, eu trabalho sábado e domingo. Às vezes, eu trabalho sábado e domingo todinho e descanso na segunda. Ok, perfeito. Tá tudo certo, só que eu ajo muito. Então, assim, Silene, o que é agir? É fazer dinheiro com as suas habilidades. A ação aqui, tem 2 detalhes aqui dentro dessa ação. Para mim conseguir começar a construir minha liberdade financeira, eu preciso ou gastar menos do que eu ganho, ou ganhar mais do que eu gasto. Perfeito. Ah, Silene, é diferente. É diferente, mas na prática é a mesma coisa. E quando eu ganho mais do que eu gasto, Michele, olha o que acontece. Sobra dinheiro para me investir mais. Então, eu falei que eu ia deixar uma porcentagem mínima. Porcentagem mínima que você tem que reservar para você investir. A porcentagem mínima é 10% de tudo que você ganha. A partir de quando, Silene? A partir de hoje. 10% de tudo que entra na sua conta bancária, de tudo que você faz, não é seu agora. É seu para construir o seu futuro. É seu para você ter a sua liberdade financeira.
Uhum. Ah, Sirlene, mas está tudo comprometido o meu dinheiro, está tudo comprometido, né? As pessoas podem me falar isso. Claro que quando eu faço uma mentoria, entra a questão do coach, eu olho muito a realidade da pessoa. Às vezes eu falo, começa com R$5, começa com 10, mas começa. Mas o que eu impulsiono muito? A fazer dinheiro. A fazer os 10%. Se você hoje, por exemplo, ganha 5 mil e não pode tirar R$500 para você investir, para sua liberdade financeira, dá um jeito de fazer R$500. Sirlene, como é que eu vou fazer? Eu amo vendas, tá? Sou apaixonada pelo mundo das vendas, porque para mim é a única forma de fazer dinheiro. É vendendo. Sirlene, vendendo o quê? Vendendo produto, vendendo serviço, se vendendo, porque as pessoas não entendem o que significa a palavra vender. Vender, Michele, é de fato atender a necessidade do outro. Eu posso me vender dentro de uma empresa privada, sendo intraempreendedor, chegando no horário certo, fazendo o que precisa fazer. Eu posso me vender dentro de um serviço público, atendendo bem aquelas pessoas. Então, assim, eu posso me vender. Eu tenho que me vender, que eu sempre falo, a gente se vende primeiro para depois vender o nosso produto. Então, eu gosto muito de que as pessoas entendam essa venda nesse sentido, de atender a necessidade do outro. É hora de agir. Tomei a decisão. Tenho clareza dos meus motivos. É hora de agir. É hora de fazer dinheiro. É hora de criar oportunidades, possibilidades. Ah, Sirlene, estamos vivendo um momento de pandemia. Gente, as oportunidades estão nesse momento de pandemia. Só mudou. Michele, mudou. Eu estou fazendo de coração mais dinheiro do que eu fazia antes. Por quê? Porque antes eu estava no mundo corporativo, nas empresas. Hoje eu estou vindo para o mundo online. Eu não era totalmente do mundo online, ainda não sou, porque eu gosto muito do tete a tete, tá? Isso é uma característica minha. Eu gosto de ter contato com as pessoas. Isso é bom. Aí entra a questão do autoconhecimento. Você tem que fazer, não é assim, porque todo mundo faz, eu vou fazer desse jeito. Não, por exemplo, só citando aqui, a nossa mentora Márcia Luz, ela entrega os treinamentos dela gravado, né? Os treinamentos gravados, e aí ela consegue escalonar isso de uma forma, fica muito escalável o negócio dela. Ela atinge muita gente. E aí ela fala assim, Sirlene, você tem que ir para o mundo online, Sirlene, você tem que ir para o mundo online. Eu falei, Márcia, ainda não é a hora de eu ir para o mundo online. Por quê? Porque eu prefiro, nesse momento, me faz mais sentido para mim atender pessoas um a um, de forma personalizada. Ah, Sirlene, mas se você está ganhando menos, de certa forma, eu me conheço. Eu sei que se eu for para o mundo online de uma vez, eu vou sentir assim, eu não fiz tudo o que deveria fazer. Entende? Perfeito. Então, esse nosso autoconhecimento é muito importante. E como é que eu faço dinheiro, Sirlene? Com as habilidades que você tem. Quais são as suas habilidades hoje? Não precisa ir muito longe. Não precisa ficar, porque a gente fica inventando. Eu falo assim, a roda está pronta. A roda de fazer dinheiro está pronta. Não tem mais o que inventar. Só que aí as pessoas ficam inventando. Fica esperando a oportunidade certa, fica inventando, não quer fazer. E não, é fazer. Uma das coisas que comigo, pelo menos, aconteceu há algum tempo atrás, era que sempre eu achava que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para eu começar a empreender ou para eu começar a fazer algo diferente, né? E eu acho que isso tem a ver também com isso que a gente está falando, né? Acho que a questão de a gente, às vezes, se enrola tanto para descobrir as habilidades e é aquilo que é o mais simples, talvez, pra gente. Né? O que é o mais fácil, que a gente nem vê muitas vezes. A gente não vê. Verdade, Michele, é incrível isso. Mas as nossas habilidades, às vezes, estão na nossa frente gritando. Aí eu quero estar totalmente preparada. Eu quero estar totalmente... Enquanto eu não tiver a melhor câmera... Michele, quando eu comecei com o celular. Eu não tinha nem um tripé, não tinha, era livro mesmo, tá? Ou minha filha segurando e o braço dela tremendo e às vezes o videozinho saía tremido. Quando eu comecei, Michele, eu coloquei a pastinha debaixo do sovaco, que eu gosto de falar assim, tá? É meu jeito. Coloquei as pastinhas debaixo do sovaco e fui para as igrejas a pé, dizendo assim, olha, eu tenho isso aqui, eu posso oferecer para você, para ajudar você a atender melhor seus clientes. Eu saí de casa um dia, falei, vou lá para a faculdade onde eu estudava e pedi para o Paulo Henrique para me fazer uma palestra lá. A minha primeira palestra, eu não canso de falar, e eu falo isso, não é assim com a questão de preconceito, não é. Eu fiz para bêbados. E foi maravilhosa,
porque eu falei de gratidão. Só que eu não sabia que era esse grupo de pessoas. Cheguei lá e você fica assim, sem saber o que fazer, né? Por quê? Porque, de certa forma, eles são é carente, tá? Quer tocar em você, e você fica ali meio... Então, assim, mas eu fiz porque eu precisava fazer isso, fazer essas palestras de forma gratuita, né, que é o meu estágio, para hoje eu poder cobrar por uma palestra. Então, gente, nós temos que movimentar. Se esperar ficar boa, Michele, eu não tinha nem passador de texto, eu levava minha filha para passar o slide no dedinho lá no Note, e quando a minha filha não podia ir, o que eu falava? Falei, gente, tem alguém que quer ser voluntário e fazer o favor de passar para mim? Ué, eu tinha que dar um jeito, entende? Então, assim, o problema é que a gente tem essa mania. Isso aconteceu comigo, tá, Michele? Isso aconteceu comigo por quase 4 anos. Esperar a hora perfeita. Esperar a hora perfeita. Até que a água bateu na bunda. Por que a água bateu na bunda? Eu era funcionária pública e eu fiquei 5 meses de salários atrasados. E aí? Né? Trabalhava numa empresa aqui pública, a fornecedora de água da minha cidade. E aí, nesse momento, eu tive que fazer acontecer. Eu tive que tomar a decisão de fazer acontecer. E eu não estava preparada. Só que mesmo assim, eu fui lá e fiz. A minha primeira palestra foi um fiasco. A minha segunda palestra foi um fiasco. A minha terceira palestra foi mais ou menos. A minha quarta palestra já foi melhor. A minha quinta palestra foi péssima. E eu vou dizer para você por quê. Porque o número de pessoas triplicaram e eu travei. Então, assim, eu travei. Eu lembro, gente, minha quinta palestra foi... E aí eu travei. Tava falando sobre finanças pessoais. Consegui passar mais ou menos ali a informação, mas sabe quando você sai do palco falando assim, foi um fiasco? A minha filha sempre vai comigo e falou, mamãe do céu, não foi legal. Falei, beleza, então significa que eu tenho que me preparar para um grupo maior de pessoas. E aí eu fui colocando na minha cabeça que, independente da quantidade do grupo, eu tinha que imaginar que na minha frente só tinha 10 pessoas. São estratégias que eu usei. E aí hoje, Michele, né, eu não estou aqui me agradecendo, porque gosto da humildade, mas também eu gosto do meu valor. Eu tenho essa questão do merecimento. Hoje eu ministro palestra para uma turma de 1000 pessoas e as minhas palestras são uau. Então hoje eu estou preparada, mas eu fui preparada na caminhada. Eu fui preparada, o meu primeiro coach, gente, e depois, ainda bem que eu tive a oportunidade dele voltar para mim, porque foi sessões ruins, gente, ruins. Por quê? Porque eu não sabia, mas isso não fez com que eu paralisasse. Então, ação é muito importante. E quando você decide fazer dinheiro com as suas habilidades, ninguém te segura. Você pode ser, Sirlene, eu só sei pintar. Você consegue fazer dinheiro pintando. Porque tem pessoas que querem aprender a pintar e você pode ajudar essas pessoas. O problema é que às vezes a gente não entende isso. Sirlene, eu só sei escrever. Gosto de escrever. Você pode ajudar outras pessoas a escreverem, a fazer caligrafia de forma diferente. E você faz dinheiro com isso. Porque o dinheiro, Michele, quando a gente entende isso, é tão poderoso. Ele é consequência de um bom trabalho. Uhum. É consequência do resultado. Energia, né? Você está entregando algo e é uma energia de troca, né? É isso que a gente tem que entender. É uma energia de troca. Na verdade, né? Mas o dinheiro também é. Exatamente, é uma energia de troca. Então, quando eu entrego um resultado para uma pessoa, eu sou remunerada por isso. E assim, todas as pessoas com qual me contratam, gente, eu não quero saber do dinheiro daquela pessoa, não quero, só quero saber do resultado. Mas a pessoa me paga tão feliz, por quê? Porque eu proporciono resultado muito maior do que o valor em dinheiro. Então é isso, essa é a postura que nós temos que ter para fazer dinheiro. Primeiro é servir o outro. Agora, se eu entendo assim, eu não vou servir, eu não vou... Não, aí não dá certo. Porque aí você entra no outro... Gente, eu falo sempre, eu sirvo os meus clientes, eu mimo os meus clientes, eu mimo os meus coaches. Eu mimo mesmo, eu encanto. Ixi, pra mim eles são tudo. Tudo. E assim, é genuíno, não é? Nossa, pra mim eles são, eu mimo mesmo, mando balinha, mando picolézinho, mando castinha, faço coraçãozinho. Por quê? Porque, gente, eu preciso fazer isso, às vezes, para aumentar a autoestima de uma coach minha. Eu vou lá e faço. Então, eu preciso... Sirlene, mas você trabalha com dinheiro? Se você tem a sua autoestima baixa,
você não sente merecedora, você não faz dinheiro. Então, eu tenho que trabalhar o todo, né? Nós somos seres sistêmicos. A outra estratégia que eu falo sempre, gente, a questão assim, dá para economizar um pouco. Dá para economizar. Quando você faz a sua fotografia financeira, os seus posts financeiros, que é o método que eu ensino, né? Eu tenho um treinamento online, é isso que eu ensino para as pessoas, isso que fez a diferença na minha vida. Sirene, o que é fotografia financeira? É uma planilha mais diferente de uma planilha que a gente está acostumado a usar. Porque na planilha, eu coloco o quê? O que eu gastei, né? Na fotografia financeira, eu decido o quanto eu vou gastar. Isso é poderoso. Quando eu coloco na planilha financeira, eu faço uma análise do que é que eu posso gastar menos. Eu decido quanto eu vou pagar na minha conta de energia. Eu decido quanto eu vou pagar na minha conta de água. Eu decido quanto eu vou investir em supermercado. Eu que decido. Silene, mas como assim? Ué, você decide e você vai fazendo ações. Ah, eu tenho que pagar R$ 600 de energia, mas a minha energia está vindo 1.000. O que eu preciso fazer? Olha uma lâmpada, pode trocar por uma lâmpada LED, vê se não dá para você desligar o chuveiro, vê se não dá para você colocar o seu ar-condicionado ali para ele desligar de forma automática. Porque se a gente não fazer isso, Michele, a gente vai utilizando as coisas sem pensar. Liga a lâmpada, deixa ligada. Ah, mas uma lâmpada, tá gastando, mas tudo bem. Então, quando eu decido fazer isso, aí eu economizo. O que eu economizar, eu coloco lá na minha conta do investimento. E aí eu vou aumentando esse valor e essa possibilidade, e a liberdade financeira ela vai ficando mais próxima. Porque o que é liberdade financeira? É você acumular um valor, um capital, e desse capital você viver o seu estilo de vida desejado sem precisar mexer no capital. É isso. É tipo você compra uma casa e você vive, né, do aluguel da casa. É isso. E antes você falou uma coisa super interessante também, que eu queria marcar um ponto importante aqui, que eu acho, de saber se vender e da questão de vendas. Por exemplo, você, como uma boa vendedora, quando alguém vem vender algo para você, como é que você, do outro lado, se porta, ou como você pensa, como você se sente sendo a compradora? Que linda essa pergunta. Esses dias eu até comentei com meu marido, alguém veio aqui na rua e ele falou assim, eu já respondo, só pra... Aí meu marido falou assim, meu Deus, isso não é época de vender. Eu falei, claro que é. Vender é toda época. É época de vender, é época de atender a necessidade do cliente. Primeira coisa, mesmo que eu não compro, porque eu só compro, o meu dinheiro, ele é usado, ele não é gastado. Eu não gasto o dinheiro, eu uso o dinheiro. Sirene, qual é a diferença? Gastar, você gasta com aquilo que você não precisa. Usar, você usa com as suas prioridades. Então, eu vou analisar, eu não compro por impulso, o dinheiro é 100% emocional, eu não compro por impulso, mas o que eu faço? Eu agradeço o vendedor e desejo para ele uma excelente vendas e dou parabéns. O que eu compro? Olha para você ver, aí é cada um, né? O que eu compro quando eu vejo as pessoas vendendo? É criança. Quando eu vejo criança vendendo, assim, tipo, às vezes criança ali de 12, 13, não, 12 não vejo muito, mas assim, 14 anos, 13, vendendo picolé, eu vou lá e compro aquele monte de picolé. E falo assim, vai lá, faz isso mesmo, vende, arregaça. E aí eu incentivo ele, porque eu acredito no poder das vendas. Falo, hoje você está vendendo picolé, mas amanhã você pode ser dono de uma sorveteria. Então isso aí eu compro sem pensar. Iogurte, tem pessoas vendendo café, eu compro. Então essas coisas eu compro para ajudar. Eu gosto de desejar para as pessoas uma excelente venda. O vendedor que chega na minha casa batendo palma, eu ofereço água, café. Você compra? Não. Falo para ele, parabéns, você está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. O seu produto vai ajudar as pessoas. Então, eu aceito esse processo de vendas, né, de forma muito consciente. Eu só quero que as pessoas comprem de mim, Michele, quem realmente precisa do meu serviço. Entende? E assim, não é todo mundo que precisa. Tem gente que não precisa, perfeito. Mas tem gente que precisa, então meu foco é no meu cliente. Eu preciso saber, meu foco nem é no meu produto. Eu sempre falo assim, você vende cosmético? Hoje, todas as empresas de cosméticos, elas estão em alta tecnologia. Todos os produtos são ótimos. Você pode vender, aqui na minha cidade, na minha região, tem Natura, Boticário, Rinodê, você pode vender qualquer uma dessas três. A questão não é o produto, os produtos todos são ótimos. Não estou fazendo propaganda não, mas todos são ótimos. Agora, o que acontece? O foco tem que ser no seu cliente, porque o produto é excelente. Foca no cliente que precisa daquele produto. Quando você foca no seu cliente, atende a necessidade dele, cuida dele, já era. Você faz
uma gama de cliente que, de fato, todo mundo gosta de ser cuidado, Michele. Eu cuido dos meus coaches, eu trabalho a área profissional e financeira, mas eu cuido dos meus coaches quando eles vêm com problema de relacionamento, eu não resolvo, mas eu acolho. E eu falo assim, fica aí que eu vou procurar alguém que pode te ajudar. Eu não falo, ó, eu não posso te ajudar. Não, eu vou procurar alguém para te ajudar. Então, essa postura de assumir a responsabilidade. Ah, eu vendo cosmético. Mas a pessoa que, meu cliente, ele não gosta do meu hidratante. Ele gosta do hidratante do concorrente. Mas ele gosta do meu perfume. Gente, não deixa o seu cliente comprar o hidratante lá da concorrência. Se ele gosta só do hidratante da concorrência, você vai lá e busca para ele. Você compra para ele e entrega junto no seu pacotinho com o seu perfume. Porque senão você vai perder ele. Ele vai perder ele de comprar o seu perfume, porque alguém vai fazer isso. O problema é que a gente esbarra naquela história assim, tem que comprar o meu produto. Quem disse? Quem disse? Eu tenho que atender a necessidade do meu cliente. É isso que eu tenho que fazer. Fazendo isso, as minhas vendas é garantida. Exatamente. Não, eu queria entrar nesse mérito, porque o quão importante é, né, justamente também, de novo, a vibração, né, a energia que você tem em relação a aceitar isso e trazer de volta, que é um pouco da lei da atração que a gente não entrou, não vai entrar, mas é um pouco isso também. Quanto você nega, muitas vezes, o vendedor, mas você você tem que vender algo, depois você vai criar um bloqueio, porque no final das contas você vai estar de aceitar aquilo com a naturalidade, porque na verdade é isso, né? Vendas hoje em dia em todos os lados existe e tem. Aceitar aquilo, como você vai vender se você não aceita que te vendam, né? Ou como você vai ser melhor naquilo se você não está disposto a reconhecer aquilo no outro, né? Ou que nem você faz, achei lindo, né? Dar os parabéns, incentivar. Nossa! Ô, Michele, aí você falou uma coisa que a gente não vai focar, mas assim, você falou exatamente isso. Esse é o detalhe do ponto do segredo da atração. É isso. O segredo é porque assim, às vezes a pessoa confunde na questão da ação. Aí não vou agir porque o dinheiro vai cair na minha conta. Alguém falou que se eu pensar num cheque de 10 mil vai cair na minha conta. Não. Agora, isso se eu trato bem um vendedor, acredite, as outras pessoas vão me tratar bem. Ah, Sirlene, então você está tratando bem porque você quer que os outros te tratam bem? Primeiro, eu estou tratando bem porque eu acho que como ser humano eu preciso fazer isso. E depois, sim, eu tenho que ter a consciência que o que eu emano volta para mim. Então, aí entra a questão da lei da atração. Isso eu acredito perfeitamente na lei da atração. Acredito que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Acredito no poder da gratidão. Acredito na força do amor. Acredito muito no eu te amo. Acredito muito na energia do amor. Então, assim, é servir. Isso é lei da atração. Isso é a atração em si, né? Mas quando eu falei a questão de que eu não ensino atração, a lei da atração, não sou especialista nisso, porque realmente eu não sou especialista, mas eu gosto muito de mostrar a ação. Por quê? Porque temos que agir e aí o universo, que é Deus, né? A conexão com o universo, o fluxo do universo vai nos permitindo que as coisas boas aconteçam com a gente. Aí entra a questão, mais uma vez, da sorte, né? Que não é sorte, gente. Mas eu gosto de usar esse termo sorte, porque assim, eu falo, gente, eu tenho muita sorte. Mas eu só tenho sorte quando eu ajo. Eu tenho muita sorte de ter minha agenda lotada hoje. Por quê? Porque lá atrás eu fiz uma clientela de zero, começando do zero. Então, assim, é isso. Recebi muito não. A gente não pode ter medo dos nãos. Os não, quando a gente recebe nas vendas, não é pra gente. O não é pro produto. Nós não temos que deixar esse ego de achar que a Michele não quer comprar meu processo de coach porque ela não gosta de mim. Não é isso. Ela pode me amar como pessoa, mas às vezes ela não acha que o processo de coaching atende a necessidade dela naquele momento. E tudo bem. Aí daqui a pouco a Michele vai falar assim, peraí, eu acho que a Sirlene pode me ajudar. Aí você vai vir para mim. Então, a gente tem que ter esse... Por isso que eu falo, existe o pós-não vendas. Eu quero trazer um gancho. Por que eu trouxe, né, a Sirlene aqui? Porque eu trabalho com outra coisa, né? Eu trabalho com a parte emocional, parte do realmente amar-se, né? De amar a si mesmo, de se conhecer, do autoconhecimento, que é outro foco. Mas eu queria que vocês entendessem que como tudo isso está ligado, né? Olha, ela falou de autoestima, né? Ela falou de
eu te amo, né? De amar, né? E com certeza amar o dinheiro, né? Porque não, porque senão você também não atrai. Mas e mudar, né? Os nossos pensamentos, as nossas crenças e que tem muito mais a ver do que só os pensamentos, não são só os pensamentos, só as crenças, mas com a vibração e entrar em ação. Tudo isso que você falou, então, foi muito, muito enriquecedor. Pelo menos para mim foi. Porque realmente é colocar tudo isso em prática, né? E eu trouxe ela aqui, agradeço muito, muito. Eu queria agradecer, viu, Silene? Foi muito legal, assim, fez eu lembrar de algumas coisas até que eu tinha aí deixado de lado, né? Eu tenho certeza que caíram muitas fichas também pro pessoal que está acompanhando. E com certeza a gente pode fazer um outro bate-papo para falar de outras tantas coisas aí, né? Que eu tenho certeza que tu deve ter muito ensinamento, muita troca aqui para fazer. É tanto gancho, né? Quando a gente fala de finanças, tem tanto. Porque, sim, finanças é uma área da vida como outra qualquer. Quando eu vou falar de saúde, eu tenho um monte de coisa para falar de saúde, né? Alimentação saudável, exercício físico. As finanças do mesmo jeito. Quando eu vou falar de relacionamento, eu tenho um monte de coisa para falar de relacionamento. Relacionamento com a mãe, com o pai, com o cônjuge, com os filhos. E o dinheiro é a mesma coisa. A gente pensa, vai ter que começar a pensar nas crenças que a gente tem, que tudo começa realmente com as crenças, né? Hábitos financeiros. Nós temos hábitos, que são os meus, são os seus, e não muda. É assim, só muda quando eu parar para mudar o ciclo daquele hábito. Se não, eu tenho um hábito de comprar parcelado. Eu vou comprar parcelado até quebrar esse ciclo. Até quebrar. Porque o hábito de comprar parcelado é uma coisa que a gente adquire que não é um hábito saudável. Então, assim, são hábitos. É bem complexo, mas é um assunto, assim, que transforma vidas. Essa é a pura realidade. Cris, gratidão. E é interessante o que você falou, né? Realmente, para você começar a ter um novo comportamento em relação ao dinheiro, você tem que ter um novo hábito. Você tem que quebrar alguma coisa que você tem feito, ou que você não tem feito hoje, né? Que talvez que você pense, mas isso é muito longe da minha realidade, isso é muito difícil, como você falou no princípio. Não é, né? Tem que colocar em prática. E tem tantas aí, a Sirlene para ajudar, né? E tem tanta gente, tantos livros legais também. Esse aqui que eu falei também no princípio, quem nunca leu, quem pensa em maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso, tem tanta coisa, né? Que a gente pode começar por algum. O importante é começar, o importante é tomar decisão, né? Foi o primeiro. E depois vem as outras etapas. Exatamente. Mas, quero de novo te agradecer, então, te agradecer muitíssimo por ter aceitado essa conversa em pleno domingo, né? Final de semana. Mas a gente está aqui, tá comprometido, né, em trazer sempre algo legal para aqui para os meus seguidores, né? Para os teus seguidores também. Peço que quem não segue ainda a Silene, siga ela, Coach Silene. Gratidão mesmo pelo convite, né? Foi incrível. Marcelo já tinha me falado, acho que mais de 15 dias isso. E aí, quando você me mandou a mensagem, eu fiquei muito grata. Mas gratidão mesmo, tá? Gratidão. E vamos aí trocando figurinha e a gente marca uma outra oportunidade para vir aqui, gente, e mais uma vez, bater um papo com vocês. A Joana tá falando, o importante é começar e não desistir. Joana, e se você não desiste, sabe quando? Quando você tem visão de futuro. Quando você sabe onde é que você quer chegar. Se você ter a clareza do seu futuro, o futuro que você quer construir, você não desiste. Por mais que venha tempestade. Vem umas coisinhas, eu falo que vem umas pedrinhas que a gente tem que tirar do meio do caminho, aí passa um marimbondozinho, pica, a gente tem que matar ele, mas aí a gente não desiste. Mas, ó, beijo bem grande no coração, gratidão por todos vocês estarem aqui. Muito gratidão, obrigada por assistir em pleno domingo, espero que vocês tenham gostado, depois vocês deixam aí uma curtida, um comentário. Um beijo grande, querida, e um ótimo final de semana para vocês, restinho de domingo e uma ótima semana abençoada para todos. Gratidão. Amém. Tchau, beijo, gratidão.